Olá, segundo ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática na página 102. Agora que vocês viram como que nós fizemos a medição com o barbante, que tem a medida de 1 metro na nossa sala de aula, nós vamos responder as questões da página 102, tá? Então, vamos relembrar. Em 1 metro, há quantos centímetros? 100 centímetros. Assim, a medida 124 centímetros pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. 100 mais 24 centímetros é igual a 1 metro e 24 centímetros, tá? Então, 124 centímetros foi transformado em 1 metro e 24. Por que 1 metro? Porque esse primeiro 1 aqui representa 1 metro. E 1 metro equivale a quanto? Não é a 100 centímetros? Então, 124. 100 é 1 metro e 24 centímetros, tá? 1 metro e 24 centímetros. Com base nessa informação, complete o quadro. Vamos lá? Aqui estão as medidas em centímetros. Aqui, desse outro lado, medidas em metro e centímetros. Vamos lá? 119 centímetros. Tem quantos metros? O primeiro 1 aqui representa 1 metro, tá? E o 19 centímetros. Então, vamos escrever? Então, como que nós vamos escrever aqui? 1 M minúsculo, que representa a palavra metro, e quantos centímetros? 19 cm minúsculo também, tá? 1 metro e 19 centímetros, então é a mesma coisa que 119. Agora, nesse aqui é o contrário. Nós já temos a medida em metro e centímetro, está faltando a medida somente em centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros, é 100 mais 38. 100 mais 38 dá quanto? 138. Então, vocês vão colocar aqui 138 cm, centímetros, tá bom? Então, segundo ano, o de baixo é 175 centímetros, lembrando que sempre o primeiro número aqui, né? Todos esses números, eles têm 3 casinhas, certo? Unidade, dezena, centena, lembram? Então, sempre o primeiro aqui, ó, vai ser a quantidade de metros, tá? E os outros dois, a quantidade de centímetros. Muito bem. Agora, na página 103, em cada item, meça com as unidades de medida indicadas. Vamos lá? Letra A. O comprimento do seu quarto com a unidade de medida passo. Você vai medir o seu quarto, o comprimento dele, com o seu passo e escrever aqui quantos passos foram necessários. Na letra B, a largura da porta do seu quarto com a unidade de medida pé. Então, com o pé, vocês vão medir a largura da porta do quarto. Coloca o pé, né, no chão, logicamente, e vão mudando o pé de lugar e vejam quantas vezes foi necessário mudar o pé de lugar para vocês medirem a largura da porta. Na letra C, escolha um objeto e meça a altura com a unidade de medida palmo, tá? Vocês que vão escolher, pode ser a mesa, a cadeira, daí escreva o nome do objeto que vocês escolheram e quantas vezes o palmo coube na medida desse objeto, tá? Na número 2, escolha entre o pé, o passo e o palmo a parte do corpo mais apropriada para medir.
Vamos lá. Para medir o comprimento de uma quadra de vôlei, por exemplo, a quadra da nossa escola, qual unidade que nós poderíamos utilizar? O pé, o passo ou o palmo? O palmo e o pé não seriam muito indicados, vocês concordam comigo? Porque nós iríamos levar muito tempo para estar medindo. Então, entre os três aqui, o mais indicado para medir o comprimento da quadra de vôlei seria o passo, tá? Então, vocês escrevam aqui, o passo, né? A altura de uma porta, qual seria mais indicado? O palmo, né? Na letra C, a distância entre a sua sala de aula e o pátio da escola. Vocês poderiam estar utilizando o passo ou o pé, menos o palmo, né? Letra D, a largura de uma mesa. O palmo, muito bem. Agora, na página 104, vamos lá. Veja os trajetos e as distâncias percorridos por Carlos na última segunda-feira. De casa à padaria, 10 metros ele percorreu. Da padaria ao jornaleiro, 2 metros. Da banca de jornal à farmácia, 5 metros. Da farmácia para casa, 17 metros. Então, vocês perceberam que Carlos andou bastante na última segunda-feira, né? Na letrinha A, escreva essas medidas em ordem decrescente, do maior para o menor. Dos números 10, 2, 5 e 17, qual que é o número maior? 17. Depois do 17, 10, depois 5, depois 2 metros, tá? Só não esqueçam de escrever, então, 17 metros, vírgula, 10 metros, vírgula, 5 metros, vírgula, 2 metros, tá? Na letra B, somando as distâncias da casa até a padaria, da padaria à banca de jornal, da banca de jornal até a farmácia e da farmácia até a sua casa, quantos metros Carlos percorreu? Então, vocês vão somar 10 mais 2 dá 12. Muito bem. 12 mais 5, 17. 17 mais 17. Pensem, calculem e escrevam aqui e coloquem a resposta, tá? Número 4, na página 105. O quadro a seguir apresenta as medidas da altura de 5 crianças. Vamos lá. José Carlos, 130 centímetros. Rodrigo, 128. Ana Maria, 133. Jussara, 128. Lucas, 127. Tá? Escreva essas medidas em ordem crescente, isto é, da menor para a maior. Vamos lá? Qual que é o número menor aqui? 127 centímetros. Daí vocês coloquem lá, então, 127 cm, vírgula. O próximo, 128 cm e assim por diante, tá? Na letra B, qual é o nome da criança mais alta? Qual é a altura maior aqui? O número maior? É o 133. Como é o nome da criança? Ana Maria. Então, escrevam o nome dela aqui. Quantos centímetros ela mede? 133 cm, centímetros. Muito bem. Na letra C, há crianças com a mesma altura? Sim. Daí coloquem lá. Sim. Se houver, quem são e quanto medem? Quem tem a mesma altura aqui? Rodrigo e Jussara. Eles têm quanto? 128 centímetros. Muito bem. Daí escrevam aqui. Letra D. Qual é a criança que tem 1,30 m? Quem é?
José Carlos, porque o 1 representa 1 metro e o 30 representa 30 centímetros. Então, José Carlos mede 1 metro e 30 centímetros. Escreva o nome dele aqui. Na letra E, qual é a criança que tem 1 metro e 27 centímetros? Quem é? 1 metro e 27 centímetros. É Lucas. Escreva o nome dele aqui. Muito bem. Agora, na página 106, nós vamos trabalhar com gráficos e tabelas. Vamos lá? O que está escrito aqui nessa folha de caderno? Tema para pesquisa, objetivo, fonte para pesquisa, quem vamos entrevistar, instrumentos para coleta de dados, como organizar os dados, como e onde divulgar os dados. E as crianças estão dizendo o quê? Vamos organizar nosso trabalho. O que é uma pesquisa? O que para vocês é uma pesquisa? São perguntas sobre um determinado tema? Como podemos organizar os dados de uma pesquisa? É isso que as crianças estão fazendo, né? Eles já colocaram os tópicos aqui. Primeiro, precisam de um tema, o objetivo, a fonte, onde eles vão pesquisar, quem eles vão entrevistar, os instrumentos que eles vão utilizar para colher todos os dados, para coletar todos os dados, como organizar esses dados, como e onde divulgar. Vamos lá, então? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre os gráficos e tabelas, né? Página 107. Leia, começando. Brincar, brincar, brincar. Leia o trecho do poema na forma de cordel. Bicicletar é o verbo, da poetisa Marlene Araújo. Vamos ler? Uma nova onda está surgindo e não pode mais parar. Todo mundo aderindo para a Mãe Natureza ajudar, purificar a atmosfera, tornar melhor nossa terra. Vamos todos pedalar. Bicicleta é o transporte de quase todo lugar, na reta e nas subidas, nas montanhas e além mar. Serve para o corpo e mente, torna o sangue mais quente, vamos todos pedalar. Então, esse trecho está disponível no site, né? bicicletanarrua.wordpress.com/tag/cordel. Acesso em abril de 2019. Você sabe andar de bicicleta? Você sabe se prevenir contra os acidentes que podem acontecer com ela? Vejam nessa foto. Provavelmente, o que aconteceu com esse menino? Com esse ciclista? Ele sofreu uma queda de bicicleta, né? Esse menino, esse ciclista, ele está vestido adequadamente? Por quê? O capacete é um item indispensável, um item necessário. Ele está com o capacete, mas ele não tem proteção nos pés, né? E nem no joelho. Então, está faltando uma joelheira aqui e está faltando tênis, né? Esses seriam objetos também indispensáveis para evitar, né, acidentes. Muito bem. Marlene de Araújo, que foi a poetisa que escreveu o texto que a gente acabou de ler, é assim mesmo que a autora se apresenta, Marlene de Araújo, a poetisa. Ela é natural de Santa Luz, Bahia. Ela é uma professora aposentada, tem mais de 980 textos produzidos em diferentes gêneros, alguns deles na literatura de cordel, que foi esse que nós acabamos de ler, tá? Na página 108, nós vamos estudar sobre os cuidados durante as brincadeiras. Nas aulas de ciências, você aprendeu que há vários materiais que podem provocar acidentes, como os objetos cortantes.
nas brincadeiras, você deve aprender algumas regras para não acontecerem acidentes ao brincar com água, ao andar de bicicleta, ao atravessar a rua, ao subir em brinquedos altos, etc. Existem situações que podem acontecer no trânsito ou até mesmo dentro de casa. Veja no gráfico abaixo os principais dados de acidentes com crianças entre 5 e 9 anos. Essa foi uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2016. Vejam bem, são crianças, né? Essa pesquisa foi feita com crianças na idade de vocês, tá? Então, olha aqui. Tipos de acidente. Intoxicação. 15 crianças sofreram intoxicação. Queda, 42. Queimadura, 44. Afogamento, 193. E o campeão aqui, entre esses 5, são acidentes de trânsito, 352. Olha só como que nós precisamos tomar cuidado, né? Essa pesquisa está disponível no site criançasegura.org.br, dados de acidentes, tá? Acesso em abril de 2019. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Vamos na página 109. Esse tipo de gráfico é chamado gráfico de barras. O que ele tem de diferente do gráfico de colunas? No gráfico de barras, que foi esse que nós acabamos de ler, os dados ficam nessa posição aqui, ó, chamado de posição horizontal, tá? E o gráfico de colunas é o contrário. Eles ficam de pé ou na posição vertical, tá? Número 2. Observando o gráfico, que tipo de acidente mais ocorreu? Acidentes de trânsito, muito bem. Número 3, e o que menos ocorreu? Intoxicação, 15 casos, né? Número 4, escreva os tipos de acidente que estão no gráfico, do tipo que menos ocorreu para o tipo que mais ocorreu. Então, começando do menor para o maior. Menor, que teve menos casos, intoxicação, depois veio queda, depois queimadura, depois seguido de afogamento, e em último, e mais votado, e mais, que quer dizer que aconteceu mais, né? Acidentes de trânsito. Muito bem. Agora, virando a página, uma escola realizou uma pesquisa para saber os tipos de acidente mais comuns entre os alunos do segundo ano, para poder planejar ações de prevenção, né? Como prevenir. Então, vamos lá. Veja na tabela os resultados da pesquisa organizados por meninos e meninas. Cada aluno só teve direito a um voto. Tipos de acidente. Queda com bicicleta. Total de casos, meninos 12, meninas 18. Queda com patins, meninos 14, meninas 10. Queda ao correr, meninos 16, meninas 15. Queimadura com fogo, meninos 8, meninas 7. Corte com objetos, meninos 7, meninas 5. Com a ajuda do professor, você vai construir um gráfico de barras comparativas na malha quadriculada da próxima página. Não esqueça de colocar, primeiro, o que nós temos que colocar no nosso gráfico? O título do gráfico, né? Depois, título do eixo em horizontal, nessa posição assim, ó. Depois, título do eixo na vertical, na posição de pé. E a legenda, porque nós tivemos meninos e meninas votando, né? Então, nós vamos fazer isso agora, tá? Vamos lá? Aqui está a nossa malha quadriculada, né? Para nós preenchermos.
Então, vamos lá. Primeiro é o título. Qual que é o título que nós podemos colocar para o nosso gráfico? Acidentes sofridos por alunos do segundo ano. Não foi isso que foi mencionado sobre a pesquisa? Então, vamos escrever. Vamos lá? Então, vocês acompanhem, tá? Que a prof vai fazer na lousa para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá bom?